Fracão, pro Blaise Pascal, a razão precisa se humilhar. A natureza precisa ser humilde, eles não têm condições de fornecer respostas. E nem a humanidade consegue dar respostas para si mesma. A humanidade transcende a humanidade. Não existem respostas inatas no próprio ser humano, subjetivas, não existem respostas objetivas nas estruturas criadas. A resposta está em Deus. Né? A humanidade transcende a humanidade. Infinitamente, porque ela tem uma origem transcendente, ela tem uma origem no próprio Criador, de quem ele é, imagem e semelhança. Que legal, né? Então nós vamos falar aí sobre isso. Por que o ser humano é tão singular? Porque ele é imago Dei, ele é imagem de Deus. Ele, por ser imagem de Deus, essa é a sua singularidade criacional, ok? Então uma cosmovisão cristã coerente alega que o esforço da ciência e da filosofia em querer dar explicações de causa, origem e propósito tem inspiração religiosa, ainda que raramente reconhecida naturalmente. Em geral, o que há é um esforço arbitrário da ciência em insistir em um discurso ingênuo, ou às vezes até desonesto, de que a tarefa científica é desprovida de qualquer influência religiosa. A gente sabe que não é, que a ciência tem uma derivação na religião muito grande. Então há um discurso aí, em geral, na academia, de que ciência é religiosamente neutra. A gente sabe que isso é um mito. Obviamente, isso é uma incongruência digna de crítica. Cristãos são explícitos. Uma antropologia cristã deveria partir de sua raiz bíblica. A Bíblia é a palavra revelação, o principal meio pelo qual Deus revelou seu caráter, natureza e salvação. Lembre-se que eu já falei sobre isso? Aí, como é que você consegue defender a plausibilidade da fé cristã? Lembre-se do encaixe epistêmico, tá? Que é um conceito que foi desenvolvido por um cientista da religião, esqueci o nome dele agora, de Oxford. Ele diz que o encaixe epistêmico, o encaixe empírico é o quê? É que se eu apresento uma explicação, tá? A gente pode discutir os critérios, mas se eu elaboro uma explicação, essa explicação se encaixa com a realidade melhor do que outras explicações, eu deveria considerar que essa explicação é melhor. Ele usa até a analogia do sapato. Se meu pé encaixa perfeitamente no sapato, aquele é o sapato que eu tenho que usar. Né? Então é a mesma coisa. Então parece que, de fato, o cristianismo, a revelação cristã explica muitas coisas. Explica muitas coisas na relação do ser humano com a realidade, do ser humano consigo mesmo e com Deus. Isso é importante mencionar. E isso tem uma razão de ser. De acordo com Hermann Doivert, observe essa citação, o homem foi criado à imagem de Deus. Quais são as implicações disso? E assim como Deus é a origem absoluta de tudo que existe fora de si mesmo, ele criou o homem como um ser diferente dos outros, em quem a inteira diversidade dos aspectos e faculdades do mundo temporal, ou seja, tudo que a gente percebe no mundo temporal, na sua diversidade, está concentrada no centro religioso da sua existência. Nenhum outro ser tem capacidade de contemplar essa diversidade de aspectos e faculdades do mundo criado. Esse centro é aquele ao qual nós denominamos o nosso eu, que para o Doivert ele chamaria de coração, que é o centro religioso, é onde todas as coisas convergem. Por isso que o eu tem que tomar muito cuidado, porque o eu ou o coração pode estar devotado a um falso Deus. E isso afeta a relação desse indivíduo com a realidade. E a Escritura chama esse eu, no sentido religioso, de coração. Olha que bacana. Não é isso que Jesus falou? Onde estiver o teu tesouro aí, onde estiver o teu coração, o teu tesouro aí também estará o teu coração. Não é do coração que saem as fontes da vida. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tem várias analogias bíblicas aí se referindo ao coração como esse centro de integração da experiência religiosa, de devoção religiosa, seja para Deus ou para um ídolo. Então é de lá que sai todas as nossas motivações e compreensões do mundo. Então, o que você põe no coração pode ser determinante para um monte de coisa que você se relaciona aí com a vida. Como já antecipado, a gente já viu isso aí, de acordo com as Escrituras, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, às vezes não fica claro o que isso significa. Deus não criou apenas o mundo. Deus colocou também no mundo uma criatura que pudesse desfrutá-lo, vê-lo, experimentá-lo em todas as suas matizes, cores, cheiros, sentidos e possibilidades. O Thomas Torrance vai dizer, no livro dele lá sobre reality, realidade e teologia científica, ele vai dizer que o universo se conhece pelo ser humano. O universo ele só se conhece porque existe lá um ser que consegue compreender essa realidade. O ser humano é o único ser em condições de ter uma relação de sentido com a criação,
precisamente por causa de sua semelhança e relacionamento com Deus. Tal similaridade é o que o coloca simultaneamente na criação e também ao mesmo tempo para além dela. A gente está como se fosse uma árvore, né? Raiz na realidade e a raiz, a copa, conectada com a transcendência. Então, imanência e transcendência se aproximam no ser humano. O ser humano tem essa capacidade, essa condição, né? Opa, voltei aí, desculpa, a gente tive que dar uma pausa para beber uma aguinha aqui. O ser humano é o único ser em condições de ter uma relação de sentido com a criação, né? Precisamente por causa dessa semelhança e relacionamento com Deus. Essa similaridade é o que coloca o ser humano aí nesses dois patamares. Eu vou citar aqui agora um trecho. Bom, vou citar agora aqui um trecho de Herman Bavinck, que eu acho que vocês vão gostar demais. Olha que legal essa citação aí do Bavinck. O humano não é o próprio divino, naturalmente, mas é uma impressão finita criada do divino. Tudo que está em Deus, sua essência espiritual, suas virtudes e perfeições, sua autodistinções imanentes, sua autocomunicação e autorrevelação na criação, encontra sua analogia, não é que ele se encontra em, mas analogia, ou seja, similaridade e semelhança reconhecidamente limitadas na humanidade. De alguma maneira, alguma coisa de Deus é comunicada e pode ser comunicada também e de forma excelente por meio do ser humano. Por ser imagem de Deus, parece óbvio que o próprio termo exige certa dependência de um original. Uma imagem depende de um original. Uma vez que há necessidade de correspondência entre aquele que é a imagem e o seu modelo, né? O pior lugar para o ser humano, nesse sentido, é estar longe de uma relação com aquele que é a fonte e a origem da sua identidade. Se ele é imagem, ele tem que estar alinhado com o original para refletir o original no mundo. Ser imagem de Deus exige-se manter-se diante daquele que se deve refletir. Vou citar um trecho aqui agora do Michael Gorin, no livro dele Cosmovisão Cristã. Olha que legal, né? Olha o que o Gorin vai dizer aí. Ser imagem de Deus é viver em relacionamento com Deus, né? De acordo com Gênesis, não é somente o rei que tem acesso aos deuses. Toda a humanidade tem um relacionamento com um Deus único e criador. E se Deus constantemente põe em ordem as coisas mediante sua palavra, então a vida humana é para ser uma vida de constante resposta a ele. Lembre-se, se Deus está falando, isso exige uma resposta da criação. Responder a Deus, viver em comunhão com ele e desfrutá-lo são elementos essenciais do que significa ser humano. Olha que extraordinário, né? Então, a nossa relação com Deus, ser imagem de Deus exige uma relação com ele.